Hoje é o Dia Mundial da Filosofia. Eu nem sabia que existia isso, para ser bem sincero. Descobri hoje que toda terceira quinta-feira do mês de novembro é considerado pela Unesco o Dia Mundial da Filosofia. Eu quero aproveitar então esse dia, já que, bem, é a minha área de formação, né? E muita gente me escreve aqui dizendo que resolveu estudar filosofia por minha causa. Eu nem sei se eu fico lisonjeado, se eu fico preocupado com isso, porque de fato é uma área bastante complicada, né? Se me dissessem, por exemplo, isso em 90, sei lá, em 99, no ano 2000, quando eu estava na universidade, que um dia eu teria um canal no YouTube e falaria na frente dessas câmeras sobre filosofia e que viveria disso, eu certamente acharia que a pessoa está meio doida, porque é uma carreira bastante complicada, com pouquíssimo campo de trabalho que não seja em sala de aula. Quem entra nesse mundo da filosofia, quem entra na área acadêmica e quem vai trabalhar com isso, acaba tendo poucas perspectivas de trabalho, mas para quem gosta, para quem estuda essa área, acaba sendo uma escolha, né? Você acaba escolhendo o magistério. E eu venho de uma família de professores, então sempre para mim me pareceu o caminho mais óbvio, né? Mais evidente, embora eu não tenha atuado em sala de aula. E não foi nem por escolha minha, né? Acabou sendo as circunstâncias da vida que me afastaram de sala de aula e me trouxeram para o YouTube, né? Então eu quero falar sobre a filosofia e a importância para ela em nossos dias. Só que antes disso quero mandar dois recados. O primeiro deles é para minha cunhada, Luciana, que hoje é aniversário dela. Parabéns, Luciana. Ela sempre acompanha aqui, sempre está comentando. Então aproveite bastante o seu dia. Vocês estão aí distantes, mas quem sabe em breve a gente se reveja aí. Você, o Riva e o Paulo. Então, um abração para vocês. O segundo recado é desejar uma boa recuperação para o Ferrez. O Ferrez, o escritor, ele contraiu coronavírus, então ele está meio que afastado. Até mandei uma mensagem para ele recentemente, a gente conversou um pouquinho. Eu espero que ele se recupere para poder voltar para a família dele, né? Voltar para suas atividades, voltar para o YouTube também. Então, se cuide por aí, Ferrez. Essa é uma doença, bem, a gente tem visto, né? Tem assolado o mundo inteiro, todos estamos preocupados. Agora surge a perspectiva de uma vacina e quem sabe em breve a gente possa retomar a normalidade, né? Então um abração para a Luciana e para o Ferrez. Se cuidem por aí. Então vamos falar de filosofia, falar sobre a importância de filosofia, que é o que a gente faz todos os dias, na verdade, né? Eu acho que quem acompanha aqui já compreendeu que, de um modo ou de outro, a filosofia está sempre presente nos meus vídeos. Eu sempre dou um jeito de pôr alguma coisa de filosofia no meio. Na verdade, vou até explicar a técnica aqui, né? O que eu faço aqui no YouTube, o que eu faço aqui no canal, que é pegar um assunto, seja de política, seja envolvendo o governo, seja envolvendo o governo dos Estados Unidos, seja envolvendo alguma situação envolvendo algum político, seja alguma questão cultural, algum evento trivial, banal até, da cultura de massa, por exemplo, pegar um assunto que pareça ser trivial e a partir disso, né, desse ponto, né, desse fato particular, expandir para uma reflexão bem mais ampla que envolve filosofia, geralmente, ou envolve outros campos, né, outros campos que eu estudei. Muita gente pensa que eu fale ou que eu esteja tentando falar de filosofia política, embora não seja o caso, na verdade. Embora a gente fale de política aqui, eu geralmente tangencio autores de filosofia política, né? E a filosofia tem vários campos, tem várias áreas de conhecimento, né? Tem várias áreas de investigação no interior da filosofia. Você tem filosofia política com autores, por exemplo, autores como Hobbes, Maquiavel, que eu mencionei essa semana, como Locke, como Rousseau, como Montesquieu, Voltaire, Marx, entre vários outros autores que trabalharam com o tema de política. Então você tem uma área que é a filosofia política, mas tem várias outras áreas, na verdade, que são mais recorrentes aqui no canal do que a própria filosofia política, né? Então, por exemplo, a lógica. A gente sempre fala aqui de argumentação lógica, de falácias lógicas, de como estruturar um argumento, de como reconhecer um argumento mal elaborado, e isso é um campo da filosofia que é a lógica em particular, né? A mesma lógica tem suas subdivisões, você tem a silogística, você tem a lógica proposicional, você tem diferentes áreas que investigam diferentes formas de construção de argumento, ou de proposições lógicas, ou de raciocínios lógicos. Mas eu diria que o campo da filosofia que a gente mais debate aqui, acima de tudo, e o tempo todo, e talvez seja a aplicação mais prática da filosofia no mundo, é a ética, que é a gente compreender os comportamentos humanos, como a gente procede de maneira ética, como a gente pode, através do nosso comportamento, criar relações melhores com os outros, com nós mesmos e com o mundo no qual a gente vive. Então, sem dúvida nenhuma, o campo de filosofia que a gente mais aborda aqui, de longe, é a ética. E para mim, compreender comportamentos éticos, compreender ações éticas,
nos ajudam ou determinam nossos comportamentos em vários outros campos também. Então, assim, o nosso comportamento ético ajuda na relação política nossa, em quem a gente vai escolher, em quais são os candidatos que a gente vai optar, como esses candidatos se comportam também com outros candidatos e com o eleitor e com a sociedade, e também tem a ver com o próprio debate. Um dos tópicos mais habituais aqui no canal tem a ver com debates, né, tem a ver com argumentação, como eu disse, e para mim o maior problema dos debates, eu acho que aquilo que mais dificulta que a gente consiga trocar ideias com outras pessoas, principalmente quem pensa muito diferente de nós, é justamente um princípio ético do debate. É de como você vai se comportar no debate com o outro. Porque, por exemplo, um dos princípios elementares de uma boa argumentação, de um bom debate, é o princípio da caridade, por exemplo. Que é de você, quando você for enfrentar o argumento do outro, que você seja caridoso com aquele argumento, que você enfrente a melhor versão do argumento da pessoa. E isso raramente acontece, isso quase nunca acontece, na verdade. Se vocês pegarem qualquer debate que se dá por aí, o que a gente vê é justamente o oposto. Em vez de vermos esse princípio da caridade, a gente vê a pessoa distorcendo o argumento do outro, que a gente vê, por exemplo, na falácia do espantalho, que é quando você pega o argumento do outro e distorce, você ataca um ponto que o outro nem sequer disse. Então, se houvesse, por definição, né, por ponto de partida, essa noção de que você vai enfrentar o argumento real da pessoa, e a melhor versão do argumento dela, né? Às vezes você mesmo tem que ajudar a pessoa a elaborar melhor esse argumento. Se trabalhasse desse modo, a gente teria um enorme avanço nos debates. Se você, por exemplo, pegar qualquer pessoa aqui que criticou minhas posições, por exemplo, o que acontece bastante, né? E eu nem sequer me importo, porque também não posso ficar respondendo todo mundo que faz vídeo sobre mim, por exemplo. Se você pegar os ataques, entre aspas, as minhas posições, você vai perceber de antemão que elas raramente atacam a minha posição real. Elas estão atacando aquilo que elas acham que eu defendo. Sendo que se você for procurar nos vídeos aqui, você dificilmente vai encontrar aquele ponto específico que eles estão enfrentando. Então isso parte de uma postura que é antiética no debate. Ou, por exemplo, quando eu critico certas falas, ou certas ideias, ou certos comportamentos de figuras de extrema-direita, é justamente porque tais falas, tais atos e tais pensamentos delas, né, tais ideias delas, são altamente prejudiciais para o todo da sociedade, para o todo. Se você tem alguém, por exemplo, como Bolsonaro, que em diferentes circunstâncias defende tortura, isso impacta na vida de outras pessoas. Qualquer um que tenha uma rememoração, que conhece a história da ditadura no Brasil ou em outros países, sabe que a tortura é uma prática abominável. E se você abre brecha para que certos grupos de prisioneiros sejam torturados, isso aos poucos vai respingando e vai abrindo brechas para outros tipos de prisioneiros, prisioneiros políticos, prisioneiros ideológicos, dissidentes, ou seja, você vai expandindo isso e quando você vê, você tem um Estado autoritário que está perseguindo um monte de grupos distintos pelas mais diferentes razões. Então isso tem a ver com ética, isso tem a ver, antes de ser político, tem a ver com ética. Embora certos autores nem sequer distingam, né? O comportamento político é um comportamento ético e vice-versa, então você não tem como separar as duas coisas. O modo como os indivíduos se relacionam e se comportam é o modo como eles vão se comportar também na sociedade. Então, quando um aluno, por exemplo, né, pergunta para um professor de filosofia para que serve isso, é uma pergunta muito comum, acho que todo professor de filosofia já ouviu essa pergunta na vida. Alguns campos da filosofia, de fato, não parecem ter nenhuma aplicação prática, não parecem ter nenhuma aplicação que você possa, né, separar do mundo das ideias e encontrar aqui elementos reais. Às vezes acontece, tem campos da filosofia que são assim, mas muitos campos, ou talvez até a maioria dos campos, você pode sim utilizar as reflexões de grandes pensadores, de grandes filósofos do passado para contribuir para a nossa visão de mundo e tentar, de certo modo, também melhorar o mundo, né, no qual a gente vive. Então, assim, a minha maior defesa aqui não é uma defesa de um modelo de sociedade, não é uma defesa de uma visão de como nós devemos nos organizar, porque eu nem sequer tenho uma noção daquilo que pode funcionar ou não, né, ainda mais hipoteticamente. Concretamente, a gente sabe que toda a sociedade é problemática, mas não tem nenhum modelo que eu defenda. O que eu defendo é, antes de tudo, um modelo de comportamento ético. Embora eu seja bastante relativista moral nessa observação do mundo, né, eu sei que em diferentes épocas, em diferentes sociedades, em diferentes culturas, há diferentes regras de conduta social, então eu sei que não há uma norma universal de comportamento, mas eu acho que a gente deve tentar agir como se houvesse. A gente deve se esforçar
para tentar encontrar algum tipo de referencial de comportamento para que a gente sirva de exemplo para os outros, para que aquilo que a gente faça sirva de conduta para os outros. Aqui eu estou sendo bastante kantiano nessa noção, né? Talvez imperativo categórico do Kant, mas também tem a ética da reciprocidade. Não faça para os outros aquilo que você não quer que faça para você. Então, basicamente é isso. Na minha leitura, talvez seja a melhor norma de conduta, né? De não agir com os outros, de não tratar os outros de um modo que eu não gostaria de ser tratado. E isso para mim é um ótimo referencial. Isso vale para o debate, isso vale para o comportamento diário, isso vale para a família, isso vale para os amigos, isso vale para a sociedade, isso vale para qualquer pessoa, mesmo para o seu inimigo ou seu adversário, né? Porque em termos de inimizade eu acho muito ruim também. Mas é isso. Então, quero saber o que vocês pensam sobre isso aqui, né? A aplicação prática da filosofia, se vocês assistindo os vídeos aqui conseguem enxergar isso, né? Vocês conseguem perceber essa estrutura, como eu monto aqui, pegando uma situação trivial, ou uma situação corriqueira, ou algum tipo de fato que tenha se dado, e a partir disso a gente tentar aplicar a filosofia, tentar aplicar esse pensamento abstrato que tem 2.500 anos no Ocidente, tentar aplicar isso para transformar nossas vidas coletivamente melhor. Me digam aqui no comentário o que vocês pensam, deixe o joinha, se inscreva no canal aqui, se torne um membro ou um apoiador, confira meu canal na Twitch e confira meu livro sobre Bolsonaro e também sobre o Jesus Histórico, Rei de Judeus. Um abraço para vocês e até mais. Tchau!